Que legal que você chegou aqui nesse domingo. Nós hoje vamos começar uma série nova, já focada na Páscoa, que está logo aí. E a Páscoa é, sem dúvida nenhuma, uma das celebrações, junto com o Natal, mais importante para o cristianismo. Na Páscoa, a gente olha para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, aquilo que deu a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, hoje começa uma série nova, uma fase nova para a nossa igreja, onde a gente vai olhar novamente para a Escritura e ver o que significa de fato a cruz e qual a relação da cruz com o ser discípulo. Então aproveita essa celebração e eu queria começar orando, colocando esse tempo diante de Deus. Deus querido, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de juntos olharmos para a Tua Palavra e aprendermos a respeito, no caso de hoje, a respeito do discipulado e da cruz, como é que é ser discípulo e qual a relação de ser discípulo com a cruz. Por isso que o Teu Espírito venha sobre nós e nos ajude a compreender, entender e aplicar a Escritura. Também obrigado pelo privilégio que nós temos de poder cantar, trazendo à memória quem o Senhor é e o que o Senhor tem feito. Por isso que esse momento também de adoração através dos nossos cânticos, que seja um momento gostoso na Tua presença. Mas também não posso começar essa celebração, Deus, sem olhar para o estado que o nosso país se encontra e clamar a Deus por misericórdia, que o Senhor cuide dos enfermos, que o Senhor traga uma solução para tudo isso, que o Senhor faça com que os nossos governantes entrem em harmonia em prol da própria nação, Pai. Por isso nós estamos Te clamando, Deus, para o Senhor olhar para nós, clamando por socorro, pedindo para que o Senhor nos ajude nesse momento tão difícil, que nós possamos nos apegar mais a Deus, que a gente aproveite esse momento de crise para aprofundar a nossa fé, Pai. Por isso, que esta celebração também sirva para nos ajudar a enfrentarmos melhor a situação que nós estamos passando. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Olá, igreja! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma celebração online. Convido a você a cantar com a gente hoje, a soltar a sua voz aí em nossa casa. Vamos louvar Deus junto, vamos lá! Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus inteitos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom
Na escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em teu olhar, para cumprir as escrituras. Uma virgem concebeu, veste de um trono de glória, a manjedoura nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre.
Nós vamos hoje começar uma nova série chamada O Discípulo e a Cruz. Olhar para a Bíblia e entender que a cruz de Cristo, ela não foi algo que aconteceu ao acaso. Bom, Jesus Cristo surgiu aí como um líder nacional, teve a empatia do povo, ganhou a antipatia da liderança, a liderança ali controlava a situação, lançou algumas notícias falsas a respeito do próprio Cristo, jogou a multidão contra o Cristo. No final de tudo, só cabia então a crucificação, e aí Deus olha e fala, opa, o que é que eu tenho que fazer com tudo isso? Não. A cruz de Cristo, ela foi planejada antes mesmo da criação do mundo, e ela tem uma relação essencial, vital, fundamental com o seguir a Cristo. Se o discípulo não entendeu o que é a cruz, o significado da cruz, ele nunca, mas nunca será um discípulo. Então hoje nós estamos enxergando o discípulo e a cruz de Cristo à luz das Escrituras. E eu quero começar com o versículo de Atos 2:23 que diz: Pedro, num discurso, logo depois de ter recebido o Espírito Santo, ele fala o seguinte: este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Esse texto é fundamental, porque nos faz olhar para a cruz, não como eu acabei de dizer, como um fruto do acaso, como aconteceu. Jesus foi odiado por alguns e eles resolveram crucificá-lo, e a crucificação de Cristo fez Deus pensar, e agora o que é que eu faço? Como é que eu resolvo? Já sei, a morte dele na cruz já foi programado isso. Antes mesmo da criação, Deus já havia estabelecido o propósito da cruz. Antes mesmo de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz, porque Deus revela a si mesmo na cruz. O amor de Deus, o perdão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é impressa, ela é revelada, ela é dita, ela é gritada na cruz. Portanto, quando nós olhamos para esse texto de Atos, nós vemos que a cruz ela foi pensada, e a cruz ela tinha um propósito, 2 P's. A cruz foi pensada e ela tinha um propósito, e em cima desse conteúdo dela ter sido pensada e dela ter um propósito, é que eu quero conversar com você no dia de hoje. O texto mostra essa questão de que houve aí um planejamento em cima daquilo que Deus já sabia. E para isso, a cruz revela que a iniciativa foi de Deus, foi exclusiva de Deus. O movimento começou em Deus. Gênesis 3, 8 e 9 diz: ouvindo o homem a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Interessante que a relação entre Deus e Adão e Eva era uma relação extremamente transparente, íntegra, aberta. Deus vinha ao encontro deles, eles se encontravam com Deus, eles passavam o tempo todo numa conversa, numa amizade, num relacionamento bacana, intenso, até que Adão e Eva cometem o pecado. A Eva é seduzida pela serpente, que pega do fruto e come do fruto que Deus havia dito que não poderia comer, sentenciando, caso aquilo acontecesse, que se eles comessem eles morreriam. Eva pega do fruto, oferece a Adão, Adão come, e aí Deus vem ao encontro deles. No encontro deles, mais uma vez, eles ouvem os passos de Deus no jardim, e o pecado já sendo dominado pelo pecado, eles se escondem de Deus. Eles têm medo das suas consequências, do que vai acontecer, eles têm medo de Deus, eles se escondem de Deus. Eles tiveram uma visão nova, os seus olhos se abriram, eles enxergaram a sua nudez, e por causa disso, a vergonha, o medo, a insegurança toma conta daquele casal, que acaba se escondendo do próprio Deus. E Deus chega para eles dizendo: onde você está, Adão?
onde você está? É interessante que a iniciativa foi exclusiva de Deus. Veja que em nenhum momento o homem pede perdão, ele nunca pediu perdão. Deus sabia, sem dúvida nenhuma, como onisciente, onipotente, onipresente que Ele é. Deus sabia, como Criador de todo o universo, como aquele que detém todas as coisas em suas mãos, Deus sabia o que estava acontecendo. Deus não estava à parte dos acontecimentos e seria informado ali pelo casal, como quando o casal fala, olha, nós vamos explicar o que aconteceu. Deus sabia e chega para ele dizendo, aonde vocês estão? Adão, onde você está? Adão teve a oportunidade de sair de trás daquela moita e dizer, Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa. Deus, eu fiz o que eu não deveria ter feito, me perdoa. Mas Adão, cheio de negação, cheio de autossuficiência, cheio de orgulho, sai de lá dizendo, olha, eu ouvi seus passos, eu vi que estava nu, então eu me escondi. E aí na conversa entre Adão e Deus, mas o que foi que aconteceu? Ele traz a culpa para Eva, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu, e ela traz a culpa para a serpente, dizendo, olha, eu fui iludida, seduzida pela serpente, mas em nenhum momento, tanto Adão como Eva chegam diante de Deus dizendo, eu errei, eu pequei, foi minha culpa, me perdoa, o que é que eu posso fazer? Não, eles continuam no pecado, cheios de orgulho, apontando para as outras pessoas, tirando de si o holofote, jogando no outro o holofote da culpa, mas reconhecendo que da parte deles, eles estavam isentos de qualquer acusação. O homem poderia ter saído de trás da moita e dito, me perdoe, eu errei. Mas não foi essa a atitude do homem. Foi Deus quem foi ao encontro do homem. Onde você está? E a partir daí, na conversa de Deus com aquele homem, ele diz, vocês lembram? Eu disse que vocês não poderiam comer, porque se vocês comessem, vocês morreriam. E porque vocês fizeram isso, a constatação do fato é que vocês morreram. E aí ele traz a consequência do pecado. Ele depois sacrifica um animal e faz daquele sacrifício, daquele animal, ele tira as peles do animal e veste Adão e Eva. E ele já começa a pontuar. Mesmo no início da criação ali, na queda, logo no começo da queda, dizendo, olha, aqui um animal está sendo sacrificado para que a vergonha de vocês seja coberta. O pecado de vocês precisa ser resolvido, tratado com o sangue derramado. Portanto, eu sacrifico esse animal para cobrir vocês. Desde o início, a cruz revela que a iniciativa foi de Deus. Ela já tipificava que o pecado traz a morte e por causa disso, aquele animalzinho estava tipificando a própria cruz de Cristo. Um outro exemplo clássico que acontece logo depois da queda de Adão e Eva é com os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Porque Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim. Eu não sei se você se lembra, mas desses filhos, Abel se tornou criador de gado e Caim se tornou agricultor. Ele vivia dos rebanhos e esse aqui vivia da agricultura, da plantação. E eles traziam então sempre uma oferta para o Senhor. Abel trouxe daquilo que era a parte gorda das primeiras crias, ele trouxe o melhor. Olha, o que eu tenho de melhor é a parte gorda das primeiras crias, eu estou te ofertando. Caim trouxe o que ele tinha, e isso já demonstrava para Deus o que um significava para o outro. Para Abel, o melhor da vida era o próprio Deus e não o que ele tinha. Para Caim, o que ele tinha era o melhor da vida, portanto, ele oferecia para Deus o que lhe sobrava. E diz que Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim, e em Caim se enfurece, por Deus ter se agradado da oferta do seu irmão e não da sua oferta. E aí a história começa dizendo, em Gênesis 4:8, disse porém a Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E mais uma vez,
apesar do pecado de Caim, assim como tinha sido com os seus pais, Adão e Eva, apesar do pecado de Adão e Eva, Deus é quem vai ao encontro de Caim e pergunta: aonde está o seu irmão? Veja bem, Deus pergunta: aonde está o seu irmão? Da mesma forma como quando Deus perguntou para o pai Adão, dizendo: onde está você? Era a chance de Caim ter saído dali e ter dito: Senhor, eu errei, eu pequei, eu matei o meu irmão, eu fiz o que não devia, eu fui tomado por um ódio, eu gerei uma raiva absurda, eu parti para cima dele e acabei com ele. O fato é que, apesar disso ter acontecido, apesar desse ser o movimento, Deus vai ao encontro de Caim, e Caim, em vez de assumir a culpa, ele diz: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Eu não sei aonde ele está. Então, Deus, que já sabia de tudo, Deus que é onisciente, já sabia daquele assassinato, daquela morte, diz que o sangue do irmão clamava da terra e traz as consequências do pecado. Da mesma forma como Adão e Eva, porque comeram do fruto, experimentaram as consequências do pecado, da mesma forma Caim experimenta as consequências do pecado. Agora, disse Deus, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Essa é a consequência, este é a paga, este é o que você vai colher porque você matou, porque você assassinou o seu irmão. E diante de tudo isso, a resposta de Caim foi terrível. Ele disse: o meu castigo é maior do que eu posso suportar. Deus, o Senhor me condenou, eu agora estou condenado à morte. Mal sabia ele que a morte já lhe fazia parte, porque o pecado tem como paga, como salário, a própria morte. Mas Deus foi ao encontro de Caim. Deus perguntou aonde estava Abel. Deus sentenciou o castigo, mas Deus fez algo brilhante. Mais uma vez, a demonstração da graça. Deus, diz a Bíblia, colocou um sinal em Caim, e o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém lhe viesse a encontrá-lo, que ninguém viesse a encontrá-lo e o matasse. Interessante esse texto. Muitos dizem que esse sinal pode ser uma cicatriz. Algumas linhas dizem inclusive que foi a primeira tatuagem. Algumas outras pessoas trabalham na questão da cor da pele. A verdade é que eles apresentam isso como se fosse uma condenação, como se fosse um castigo. Mas o castigo ele já tinha recebido. Por ele ter matado Caim, por ele ter matado Abel, ele já tinha recebido em si o próprio castigo. A morte já estava nele e a consequência de toda a vida dura, distante de Deus, isento do poder e da ação de Deus. Entretanto, Deus vai ao encontro dele e diz: apesar do seu castigo, eu vou colocar um sinal em você. É um sinal da minha graça, porque ninguém que viesse a encontrá-lo o mataria por causa desse sinal. Não era um sinal de castigo, mas era um sinal da graça. Deus veio ao encontro de Caim e demonstrou para ele a sua graça. Mais uma vez, Deus demonstra a graça. Quero lhe fazer uma pergunta. Você entende que toda a iniciativa de salvação partiu de Deus? Você entende que não há um movimento sequer do homem de retorno para Deus, dizendo: eu errei, eu pequei, eu fui rebelde em relação ao Senhor, eu tentei substituir o Senhor da minha vida, eu o matei no meu coração, eu me entronizei no meu coração, e o homem chegando para diante de Deus e trazendo essa realidade a respeito de si mesmo, isso não acontece. Mas é Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus que para tudo o que Ele está fazendo.
com o olhar da graça, vem ao nosso encontro. É Deus quem toma a iniciativa, é Ele que chega perto da gente, é Ele que se aproxima, é Ele que vem ao nosso encontro. Você entende que toda a iniciativa da salvação, ela partiu de Deus? Eu queria dar um tempo para você orar agora, para que você pensasse nisso e fosse grato diante de Deus, dizendo: obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, porque o Senhor é aquele que veio ao meu encontro. Eu jamais poderia ter ido ao seu encontro, eu não tinha essa capacidade, esse poder, mas o Senhor veio ao meu encontro. Quando a gente celebra o Natal é Deus vindo ao nosso encontro. Quando a gente celebra a Páscoa, é Deus vencendo o nosso arqui-inimigo, que é a morte, que foi instaurada nas nossas vidas por causa do pecado. Portanto, a iniciativa toda é de Deus. Então eu quero que você agora feche os seus olhos e você vai ter um tempo para se colocar diante de Deus, agradecido e grato, dizendo: eu entendo que a iniciativa da salvação partiu do Senhor. Vamos orar? Que o Teu Espírito venha sobre nós e que essa compreensão de que a iniciativa sempre partiu do Senhor, foi o Senhor quem veio ao nosso encontro e tem demonstrado marcas da Tua graça na nossa vida, tem deixado sinais na nossa existência da Tua graça. É que nós Te louvamos agora, Pai, e queremos continuar entendendo a Tua palavra, aplicando-a mais intensamente na nossa vida. Amém. Continuando no raciocínio, na reflexão de hoje, a cruz ela foi apresentada no Velho Testamento. Ela não foi algo que surgiu só no Novo Testamento, ela já estava sendo tipificada, falada, anunciada no Velho Testamento o tempo todo. O texto de Lucas 24, 26, uma conversa de Jesus com 2 discípulos a caminho de Emaús, e eles não reconheciam quem Jesus era, até que no final da história, parece que como umas escamas caem dos olhos deles, e os olhos são abertos e eles reconhecem Jesus. Nessa conversa entre Jesus e esses 2 discípulos, Jesus diz o seguinte:
Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Jesus explica o que constava a respeito dele, do próprio Cristo, em todas as Escrituras. Interessante de ler esse trecho é que as Escrituras aqui se resumem ao Velho Testamento. O Novo Testamento não existia. Existia o livro de Salmos, os profetas, existia a lei, eles tinham e manuseavam tudo isso, mas os evangelhos não tinham sido escritos ainda, as cartas às igrejas, nem as igrejas existiam. Portanto, quando está sendo dito isso por Lucas, na verdade era a criação, a inauguração, o start de toda a igreja, a construção da igreja primitiva e da igreja que nós conhecemos hoje. Eles não tinham o Evangelho, eles não tinham o Novo Testamento, eles só tinham o Velho Testamento. Interessante que Jesus diz, olha, eu explico para vocês tudo o que consta a meu respeito em todas as Escrituras. Significa que as Escrituras todas, elas continham a história de Jesus. As Escrituras todas, elas apontavam para Jesus Cristo. As Escrituras todas, elas ilustravam a cruz de Cristo. A cruz não foi uma obra do acaso, ela foi premeditada, ela foi pensada, ela tinha um propósito, ela veio cheia de significado. Jesus sabia que tinha que passar por ela. Algumas vezes ele orando e conversando com os seus discípulos, ele dizia a respeito do caminho duro que ele teria que trilhar, e ele trilharia sozinho. E hoje nós entendemos que era o caminho da cruz de Cristo, da obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, a cruz é algo que foi pensado e ela chega com um propósito. E Jesus explica isso para os seus discípulos. E ele explica e conta. E nós podemos olhar para o Velho Testamento e enxergar alguns momentos onde a cruz está sendo explicada. Por exemplo, em Gênesis 3,15, na condenação que Deus traz para a serpente, para o diabo, ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus chega para o diabo e diz, diabo, você hoje causou um grande estrago, mas saiba que você tem uma hora marcada e um tempo determinado, e a sua condenação já está garantida agora, porque a mulher dará à luz o descendente. Começa a falar da encarnação de Cristo, começa a falar da expectativa de que o próprio Deus viria ao encontro da sua criação para pagar o preço da morte, que é consequência do pecado, na vida do homem, influenciado pela serpente. Por isso que a mulher judia, a mulher israelita, ela tem a expectativa e a esperança de gerar até hoje um filho homem que seja ele, o descendente, deste descendente, que significa ser o Messias, o Cristo, o Salvador de Israel. No próprio texto de Gênesis 3:21, o Senhor Deus faz roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Tipifica aqui mais uma vez que o pecado tem que ter derramamento de sangue. Olha, por causa da consequência dos seus pecados, que os seus olhos foram abertos e vocês reconheceram a sua nudez, vocês reconheceram a sua vergonha, vocês reconheceram o estado que vocês estão. Um animal precisa ser morto, um sangue precisa ser derramado, e a pele dele é que vestirá, cobrirá a sua vergonha. Sempre o pecado traz a morte do inocente, sempre. Depois a gente pode ver um terceiro, já apontando para Abraão, texto de Gênesis a partir do verso 12, contando a história de Abraão, diz que Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Essa história é interessante,
conta que Deus coloca Abraão à prova e diz: eu quero saber quem é o Deus da sua vida, se este filho da promessa que você teve na sua velhice, ele tem dominado o seu coração, ou se sou eu que domino o seu coração. E Deus diz: olha, eu quero que você leve a Isaque até o pé do monte, e ali você vai sacrificá-lo como uma oferta para mim. No dia seguinte, logo cedo, Abraão levanta, pega Isaque, pega 2 servos, pega lenha, pega o cutelo e diz: vamos que nós precisamos sacrificar. No meio do caminho, chegando próximo já ao lugar do sacrifício, o filho vira e fala: pai, eu estou vendo aqui o fogo, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo aqui o cutelo, mas eu não estou vendo o animal para ser sacrificado. E Abraão diz: Isaque, não se preocupa, Deus vai prover. Mas diz Hebreus que Abraão, quando colocou Isaque amarrado em cima da lenha, pronto para sacrificá-lo e tocar fogo, ele sacrificou de fato no seu coração, porque ele tinha a certeza plena de que Deus poderia ou traria o seu filho, seu único filho, de volta daquela morte, daquela sepultura, daquele sacrifício. Isaque carrega sobre si a madeira, Isaque é amarrado, é colocado no altar, não por culpa própria, era inocente, pela culpa do seu pai. Mais uma vez, uma história que tipifica e aponta o próprio Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. A gente pode entender que o Velho Testamento está cheio de revelações como essa, mas também tem horas que são bastante explícitas. Por exemplo, o profeta Isaías, inúmeras vezes, ele falou a respeito do sacrifício ou da pessoa de Jesus Cristo, que a vinda dele tinha sido pensada com um propósito, projetada com um propósito, e não só isso, ele aponta também para a cruz. Quando a gente vai para o livro de Isaías, no verso 7, no verso 15 do capítulo 7, do verso 14, perdão, do capítulo 7, você vai ver que havia uma promessa de que ele nasceria de uma virgem. No próprio verso 14 diz que ele era o Deus encarnado, não era qualquer um, mas era o Deus encarnado, que nasceria de uma virgem. Depois no capítulo 11, que ele estabeleceria um reino de paz. No capítulo 53, diz que ele deveria sofrer em favor de muitos, e é um capítulo que aponta muito para a cruz, que fala do sofrimento terrível, da dor monstruosa, da luta incrível que ele enfrentou naquela cruz. E por fim, no capítulo 61, do verso 1 a 3, que ele atuaria por meio do Espírito Santo. Ou seja, Isaías aponta para a cruz, aponta para esse Cristo que veio encarnado e veio com o propósito da cruz. A cruz não foi um acaso, ela foi pensada com um propósito, ela tinha um projeto, ela tinha uma razão de ser, ela não foi fruto das coincidências ou do movimento daquela hora. Deus, em tudo o que Ele faz, tem um propósito, e por mais cheio de incoerências, de lutas, de catástrofes que nós estamos vivendo, Deus continua sendo o mesmo Deus soberano que faz tudo pensado com um propósito. Nada fugiu da mão de Deus. Nós não experimentamos ou esperamos um plano B, nós continuamos no plano principal, único e exclusivo de Deus, de que era a cruz de Cristo, a solução para a morte que estava imperando, reinando na vida do ser humano. Agora, nós podemos olhar para o Velho Testamento e lembrar de algumas histórias. Por exemplo, nós estamos celebrando a Páscoa, e a primeira Páscoa, que é a saída do povo do Egito, ela aponta, ela ilustra para o que Cristo faria na cruz. Você lembra que a última praga era a morte dos primogênitos, e não morreriam, os primogênitos não morreriam se nos umbrais, nos batentes da casa, o sangue do cordeiro tivesse sido derramado, aspergido, e aonde aquele sangue estivesse sido derramado, o anjo da morte passaria e a morte não seria aplicada. O cordeiro, ele traria a vitória sobre a morte, mas o cordeiro tinha que morrer.
Mais uma vez o Velho Testamento apontando para a cruz. Mais uma vez o Velho Testamento olhando para a cruz, dizendo: a cruz ela foi pensada, ela tinha um propósito. A cruz foi planejada, ela estava estruturada. Agora, de todas as histórias do Velho Testamento, tem uma em especial que eu gosto demais, que não só aponta para o próprio Jesus Cristo e para a cruz, mas também reflete de forma absurda a graça de Deus. Não só mostra a nossa real condição de morte, como mostra que o movimento continua sendo único e exclusivo de Deus. Essa história, acontece com Moisés. Moisés, de todos os personagens bíblicos, é o meu predileto. Quando na eternidade me encontrar com ele, eu vou dar um abraço em Moisés, vou dizer: muito obrigado, cara, pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo quanto você me ensinou. Você não faz ideia o quanto você caminhou na minha jornada até aqui comigo, cara. Você não faz ideia o quão parceiro você foi comigo. Moisés é um homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Moisés foi aquele responsável por tirar o povo do Egito e levá-los até Canaã, a terra prometida que mana leite e mel. Moisés também foi o responsável por trazer a lei, por trazer um novo padrão, o modo como de fato aquele que segue a Cristo tem que viver. Portanto, Moisés tira o povo do Egito de forma pensada e com um propósito. Deus ouve o clamor, vê a aflição e desce para socorrer, levantando um homem, e por intermédio desse homem faz todo o processo de libertação. Diz: vocês estão escravos, mas vocês querem ir para a terra prometida. Aqui está Moisés, é ele quem vai fazer tudo isso. A Bíblia diz que Moisés foi um cara incrível. E no final da vida dele, Deus o coloca no alto de uma montanha. E em Deuteronômio 34, de 1 a 4, diz: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Interessante este movimento. Deus pega Moisés, que tinha tirado o povo daquela escravidão, passando fome, opressos por um faraó maldoso, diabólico. Traz o povo na beirada da porta. Deus o coloca sobre o monte. Olha para dentro da terra que mana leite e mel. E ele, Moisés, sabia que a terra era boa. Ele já tinha experimentado das uvas dos cachos gigantes. E Deus diz: está vendo isso aí? Foi isso que eu prometi. E ele continua dizendo: essa é a terra que prometi sob juramento, eu dei a minha palavra a Abraão, a Isaque e a Jacó. Quando lhes disse: eu as darei a seus descendentes. Entretanto, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Deuteronômio 34 agora, no finalzinho dos versos 3 e 4. Deus diz: Moisés, você foi um cara incrível. Moisés, você fez muita coisa em meu nome. Moisés, você refletiu a minha glória. Moisés, você caminhou comigo como ninguém caminhou, face a face nós conversamos. Você tirou o povo daquela terra cheia de opressão e os trouxe para essa terra que eu prometi dar a vocês. Eu, sob juramento, disse para os pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó, que eles herdariam, que eles possuiriam, que aqui seria o lugar de morada deles. Terra boa, mana leite e mel. Mas Moisés, você não vai entrar, você vai ficar. Você só vai contemplar de longe.
Diz a Bíblia que por 3 vezes Moisés chegou a pedir para Deus para poder entrar, e Deus disse: não, cara, você não vai entrar. Você não vai entrar. Por que é que ele não entrou? O que é que ele fez que não lhe deu o direito de entrar? Deuteronômio 32, 51 diz: assim será, porque vocês 2 foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. 2 coisas aconteceram. Vocês não foram fiéis para comigo na presença desses caras. Eu mandei você falar à pedra e você deu um tapa na pedra. Você não cumpriu aquilo que eu havia ordenado. Você não fez aquilo que eu havia dito. Mas você vai dizer: mas é injusto. Talvez. O que Deus estava ensinando é que quando Ele fala, e Ele ordena, e Ele diz é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Porque quando nós somos rebeldes, tiramos Deus da jogada e vivemos pelo pecado, a consequência do pecado é a morte. Deus está ilustrando através do grande homem Moisés, aquele que caminhava com Deus falava com Deus face a face, que era amigo de Deus como ninguém foi. Ele pisou na bola, ele foi rebelde, ele tirou Deus da jogada, ele fez do jeito que ele queria fazer. Foi simples, mas foi suficiente. Na verdade, Moisés é quem traz para o povo a lei, dizendo: esta é a maneira que vocês têm que viver, se não viverem assim vocês vão morrer. E a lei, ela não é dada por Deus para ser cumprida em partes. Ou eu cumpro todas, ou eu continuo descumprindo, e por descumprir, mesmo que seja parte dela, eu sou pecador, e por isso merecedor da morte, porque o salário do pecado é a morte. Então chega Moisés, e experimenta isso de forma tão grande, que a segunda coisa diz: porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Vocês não foram os sustentáculos, os pilares da minha santidade. Vocês não espelharam aquilo que eu sou, não mostraram o Deus diferente que eu sou. Vocês se igualaram como todos. Vocês fizeram para vocês postes de ídolos, aonde o que foi entronizado foi a sua própria vontade. Eu deixei de ser o centro. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é: Moisés, você é aquele que experimentou e desejou entrar na terra prometida, mas você ensinou que é sob a lei que todos nós devemos viver, aquilo que Deus diz deve ser cumprido à risca. Você não cumpriu, portanto você não tem condições de entrar na terra prometida. André, por que você gosta dessa história? Porque eu gosto muito do sucessor de Moisés. Diz o texto de Josué 1, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar o israelita. Josué não foi o cara da lei que vai levar esse povo até a terra prometida, mas é você, Josué, que vai fazer este povo entrar na terra prometida. Josué, em hebraico, tem o similar. O seu nome é similar ao nome de Jeová, Joshua e Jeshua. Josué é a tipificação de Jesus Cristo. Afinal, não é pela lei que seremos salvos, mas por aquele que salva. Josué significa aquele que salva. A iniciativa foi de Deus. E o Velho Testamento é encharcado das coisas de Deus por nós, tipificando a Jesus Cristo. Josué é aquele que salva, que tirou o povo da escravidão e lhe permitiu, e não por o cumprimento da lei, mas simplesmente porque é Ele que salva.
é Ele que salva e leva o povo para dentro da terra prometida. Que Deus! Você tem enxergado na sua história gestos do amor de Deus por você? Mesmo no maior das crises que nós estamos vivendo, você é capaz de enxergar o quanto Deus te ama e marcas, cicatrizes, manchas na sua vida que demonstram o quanto Deus te ama. Por isso agora eu também vou dar um tempo para você parar e você ficar pensando nessa história diante de Deus, se colocando, Deus, muito obrigado, Pai, por isso, muito obrigado, Deus, por aquilo, muito obrigado porque o Senhor tem demonstrado que o Senhor me ama. Eu tenho marcas de que não é por meu intermédio, nem pela minha força, nem pelo meu poder, mas é pelo precioso sangue de Cristo derramado naquela cruz que eu tenho experimentado a cada dia da graça de Deus. Portanto, eu vou dar um tempo agora para você pensar e orar, e depois a gente continua com a conclusão da nossa mensagem. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não é um Deus parado no trono do universo, mas é um Deus que nos ama, que ouve a nossa aflição, ouve o nosso clamor, enxerga a nossa aflição e desce ao nosso encontro. Por isso, Deus, eu quero agradecer de fato a Tua graça que nos alcança, que nos basta, que marca a nossa vida. E a gente tem experimentado muito dela, mesmo nos tempos mais difíceis. Obrigado porque o Velho Testamento é lotado, cheio, repleto de ilustrações da Tua graça. O Novo Testamento da mesma forma. E por isso nós podemos enxergar hoje na nossa vida a mesma graça que tem durado uma eternidade por todos aqueles que resolveram tornar o Senhor o Deus e Salvador da vida. E é em nome de Jesus que eu oro. E por fim, a conclusão da nossa mensagem. Gálatas 6, 14 e 15 diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Você entendeu? O importante é ser uma nova criação. Qual era o propósito da cruz? O propósito da cruz era nos dar a oportunidade de ser uma nova criação. Aquele que segue a Cristo,
aquele que reconhece quem Cristo é, aquele que foi prometido desde o Velho Testamento, que no Novo Testamento cumpre em si todas as profecias, o Deus encarnado. Este veio ao meu encontro e na sua cruz, na sua morte, Ele me dá a oportunidade de ressuscitar com Ele, e nele, por Ele e para Ele e com Ele viver toda a minha eternidade. Me fez uma nova criatura, pela graça de Deus. Eu não sou o velho André remendado, pela graça de Deus, o velho André ficou para trás, e eis que um novo vem surgindo dia após dia, de graça e de graça em graça em graça, porque este foi o projeto de Deus, este foi o propósito de Deus na cruz. Eu sou, sim, nova criatura, e você pode ser também. Por isso eu termino te perguntando, você tem levado a cruz de Cristo a sério? Você entendeu o que significa isso? Que não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, não é você quem foi ao encontro de Deus, isso era impossível de você fazer, foi Ele que veio ao seu encontro. O mérito é todo dele, a iniciativa é toda dela, ela foi totalmente descrita no Velho Testamento, ela foi aplicada no Novo Testamento, e hoje você pode ser nova criatura, desde que você olhe para a cruz de Cristo, entendendo que ser discípulo também é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e então segui-lo, o Mestre, aquele que morreu por mim e morreu por você. Você tem levado a cruz de Cristo a sério? Essa pergunta eu deixo para você responder essa semana. Durma com isso, levante com isso, passe o dia com isso, mas leve a cruz de Cristo a sério. Bom Deus, cuida desse pessoal que está ouvindo essa mensagem agora, e que teu Espírito visite o nosso coração, a nossa igreja, e traga a compreensão da cruz de Cristo de forma sobrenatural, que ela demonstra o teu amor por nós. Foi o Senhor que veio ao nosso encontro, e o Senhor veio de forma pensada e com um propósito, para nos tornar uma nova criação em Cristo Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgata, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Redimido
filho de Deus, sim, eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Redimido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Nós estamos encerrando a nossa celebração agora, mas eu quero que você saiba que essa tem sido um período, tem sido um período muito difícil para todos nós. A pandemia está muito séria e a gente vive um colapso, a gente vive uma crise sem precedentes, a gente está ameaçado o tempo todo, muita gente contaminada, muita gente morrendo. Dá a impressão de que nós estamos sendo oprimidos e opressos pelo diabo e por tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. Talvez não seja impressão. Talvez nós estejamos vivendo de fato esse período. Por isso é hora da gente orar bastante, da gente dobrar os nossos joelhos, da gente olhar e focar, dizer: eu sou discípulo de Cristo, eu sigo a Cristo, eu não sigo os ventos dos falatórios, da realidade desse mundo, mas eu sigo a Cristo. E Cristo foi aquele que veio ao meu encontro. E Ele resolveu o maior de todos os colapsos do ser humano, que era a sua rebeldia e a sua condenação eterna. Rebeldia para com Deus e a condenação eterna, que é a morte. Que nesta semana você possa gastar muito tempo diante de Deus, sabendo que Ele veio ao seu encontro. A iniciativa é dEle. E Ele continua com todas as coisas nas suas mãos. Nada saiu do controle. No final, a gente vai ver a vida brotando da morte de qualquer jeito. Tenha uma boa semana, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.